Fala pessoal, boa noite. Meu nome é Gabriel Carlos, sejam bem-vindos ao canal. Nesse canal tem o intuito, de compartilhar informações, fundamentos, entradas, stops, conceitos de mini índice e mini dólar, aplicável também em ação. Falamos um pouco de indicador e normalmente eu compartilho meu trade system, tá bom? Bom, focando no índice, é o que a gente vai focar hoje, porque o dólar não teve entrada, já vou mostrar o porquê, não entrou no meu trade system, então não fiz entradas, tá bom? Bom, o mini índice abriu hoje, apesar dele ter aberto afundando, que era o que foi previsto ontem, tem um robozinho que deu um call de venda aqui, mas enfim. Por que ele parou de cair aqui, Aquilo que eu sempre comento com o pessoal. Se você pegar, a gente estava no 5R, daqui a pouco a gente vê nos candles, tá? Estava no 5R antes, No 5R você acaba não vendo qual é a real tendência, Por mais que você maximize aqui, ó, você não consegue ver o que ele está fazendo. Expandindo um pouco mais, você consegue ficar mais nítido o movimento. Então, toda expansão, que essa é a projeção do fundo ou a contração, a retração da FIBA anterior. Como vocês podem ver, ele bateu esse teto aqui, ele tinha esse fundo aqui, bateu nesse topo aqui, e a correção desse fundo com esse topo, a gente tem primeira, segunda e terceira retração de Fibonacci, Normalmente o índice não para na primeira, tá? O dólar às vezes para na primeira, o índice normalmente não para. Então quando ele bateu aqui nessa primeira ontem, eu presumi que por algum motivo, em alguma hora, isso tenderia a bater ou na segunda ou na terceira. Normalmente para na terceira, tá bom? Mas poderia ser na segunda. Bom, vamos lá. Então, o índice abriu hoje, afundando tudo, E por que eu não pego venda dessa, tá? Eu não pego essas vendas porque não teve pullback. O stop ficaria extremamente alto e para mim não compensa, tá bom? Ó, aliás, ele já abriu aqui, Então, se eu esperasse um pullback, são 500 pontos de stop. Para mim é um stop muito grande, eu não pego dessa forma, Então eu esperei, se ele tivesse feito ao contrário, Você pode ver que abriu um gap aqui, Isso aqui é um gap. Então se ele tivesse feito isso aqui, ó, afundado, subido para descer, com certeza eu teria entrado aqui. Normalmente ele faria uma segunda ou terceira retração de Fibonacci, tá? Eu colocaria a minha ordem de venda na perda da primeira aqui, com o stop na última, projetaria para baixo. Não foi o que aconteceu. Não peguei essa venda. Porra, mas foi uma venda grande. Puta, foi, não peguei. Tá? Eu sempre acostumei a ver meu stop, não só o meu gain. Beleza? Então, o que aconteceu aqui? Ele bateu aqui, tá? Como eu comentei com vocês. Bateu na terceira retração de Fibonacci. E normalmente, tá? Costumeiramente, quando bate na terceira da Fibo, ele tende a voltar, tá bom? Se a gente for descer no período um pouquinho menor do gráfico, 10R no caso, que foi, onde eu costumo operar, aqui se daria a entrada, tá? Então aqui sim, depois dele ter feito, como eu comentei com vocês, esses dois são os meus indicadores, Volume financeiro, com a média de 200, DI mais, DI menos, ADX, Para saber, teoricamente, a tendência, tá bom? Então, para quem nunca operou com isso daqui, quando a linha vermelha, que é o DI menos, está acima da linha verde, a tendência é de queda. Olha o movimento. Quando a linha verde está para cima da linha vermelha, a tendência é subida. Quando está este embrólio, é hora de não operar, a menos que você tenha uma barra desta daqui de compra, tá bom? Essa barra tendencia e direciona o mercado. Foi exatamente o que aconteceu aqui, tá? Então, primeiramente, eu botei uma ordem aqui, Eu não sabia, como o mercado estava aqui, afundou, bateu a terceira, você não sabe se vai parar aqui ou não. Então, você precisa esperar uma eventual consolidação. Por mais que os meus candles e meu robozinho aqui, ele marque de coloração, ele marque o candle verde escrito buy, nem todo buy eu entro. Ó, tá vendo? Não entro. Sem saber, um pouquinho de projeção e retração. Aqui foi um cenário diferente. Então, como você pode ver, o que aconteceu aqui? Ele bateu, voltou bem, testou. Na hora de devolver, olha o que aconteceu. Uma barra gigantesca de compra. Então, o que eu fiz? Botei uma ordem no rompimento da máxima desse daqui, com stop abaixo da mínima, e projetei para cima. Aonde? Aonde? Como eu falei para vocês que eu só entro em pullback, vocês concordam comigo que essa descida, ela não teve nenhum pullback, não teve um negócio desse assim, ó. Não teve isso aqui, E precisa ter, tá? Para poder
ter um direcionamento, é preciso haver um pullback, tá bom? Quanto maior o espaço sem pullback, maior vai ser o pullback, tá bom? E foi justamente o que eu previ. Então, como eu entrei numa ordem de compra de reversão de mercado, que foi aqui, é óbvio que eu projetaria uma retração, tá bom? Então, o meu alvo foi um alvo de retração, não de projeção, tá? Então, eu marquei na terceira retração de Fibonacci, o meu stop aqui na mínima, né? Essa foi a minha operação de hoje no índice. Então, se a gente for seguir um pouquinho mais de perto, vocês vão ver, acompanhem aqui, ó, junto comigo os indicadores, tá? Dei uma ordem de compra exatamente nessa barra de compra, no rompimento desse cara, com o meu stop na mínima. Depois eu subi meu stop para cá e fui projetando seguindo o trade. Vamos lá, a evolução dele para vocês verem, tá? Lembrando que meu alvo está aqui, tá? Terceira retração aqui, ó. Vamos lá. O mercado seguiu, já expandiu pra caramba, né? Como vocês podem ver, e bateu lá de cara. Não teve. É possível, tá? Que em algumas reversões não faça um pulo direto assim, tá? Ele não deu um pulo gigantesco e pegue o teu alvo. Algumas vezes ele vai voltar, porque isso aqui também, apesar de ser uma retração, ele também pode devolver na primeira, segunda ou terceira Fibo. E vai, e depois vai, e depois vai, tá bom? Ou pode ser que vai, afunde um pouquinho mais e depois suba de novo, enfim. Mas você precisa entender que ele vai precisar em algum momento retrair até esse cara aqui, tá bom? Aí, como você sabe que estava no fundo, né? Como você sabe que estava no fundo? Porque era uma terceira retração de Fibonacci aqui, de novo, beleza? Bom, bateu no nosso alvo igual eu comentei. Vou fazer aqui. Bateu no nosso alvo, como eu comentei. Eu zerei, tá? Eu parei. Peguei minha operação, eu acho que foi uma boa pontuação no começo do dia. Zerei minha operação por hoje, foi exatamente isso que eu operei. Acredito que tiveram mais entradas, tá? Um pouquinho, assim, ficou difícil operar. Se você não tem um trade system sólido, acredito que tenha ficado um pouquinho mais difícil de operar, né? Então, por exemplo, o que eu faria se eu tivesse operado de novo, né? Lembrando que isso aqui, se formou um novo fundo, isso aqui, teoricamente topo, então você pode acreditar numa retração desse fundo e topo, certo? Então vamos lá. Fundo, topo. Então agora já estamos falando dessa Fibonacci aqui, ok? Vamos ver como que ele se projetou aqui. Bateu na segunda, devolveu. Bateu lá em cima, devolveu na terceira. Vamos esperar se tem uma barrinha de compra aqui embaixo. Vamos esperar. Ó, até teve, não foi tão significativa quanto essa daqui, mas tiveram algumas ordens de compra aqui, como vocês podem perceber, né? O suficiente para poder voltar ao mercado, fez um pullback e agora sim, se tiver outra barrinha de compra significativa, seria uma hora de compra. Não teve e perdeu a terceira, tá? Então, nesse momento eu já não opero. Quando está dentro assim, de estrutura e rompeu e perdeu a terceira, eu não opero, tá bom? Principalmente depois de uma barra dessa aqui, ó. Bem que agora rompeu a estrutura para cima, né? Vamos lá, então. Ainda não teve uma barra significativa de compra. Olha como está essa resistência, tá? Ó. Agora sim, agora começou a entrar compra. Vamos expandir, eu tô vendo no 10R, vamos ver no 20R, tá bom? Ó, aqui sim no 20R, como ficou visível aqui, tá bom? Então olha o que aconteceu aqui, ó. Esse aqui foi o momento que perdeu esse suporte da terceira retração, rompeu essa estrutura, essa pequena estrutura, tendenciando a ir para cima, tá? Se você fizer uma Fibonacci agora nessa nova estrutura aqui, ó, rompimento de estrutura, dá uma Fibonacci nova. Aqui, ó. Olha como ficou mais claro, tá? Então, nessa nova estrutura, onde esse foi o novo topo, esse foi o novo topo, esse foi o novo fundo, essa foi uma terceira retração de Fibonacci. Então, agora sim, se você tem essa retração de Fibonacci, com o mercado devolvendo, com o DI mais para cima, com o DI menos para baixo, e com esta barra de compra gigantesca, olha aqui a diferença de proporção das demais, com certeza eu teria feito uma segunda compra aqui, né? Então, a segunda compra aqui, com uma projeção exatamente como essa, né? Eu teria feito com o meu alvo aqui em cima, eu teria entrado no rompimento desse candle aqui em cima, o stop seria de 450 pontos, o gain 600 pontos, eu teria liquidado a minha operação e tudo bem. Acho que vai mais? Acredito que sim. Acredito que suba mais, tá? Vai ser hoje? Não sei, provavelmente abra com gap de alta amanhã, não sei como, ou abra com
gap de baixa amanhã e faça a projeção do restante para cima. Não sei como vai acontecer amanhã, tá? O importante é, temos ADX, deixa eu trazer para cá. O ADX é o que dá força para o movimento de tendência, tá? Então nós temos ADX lá no alto, lá no céu, DI mais para cima, tendenciando a força compradora, DI menos para baixo. Então essa foi minha análise do mini índice hoje. Vou fazer do dólar. O dólar foi simples. Ó, porque eu não operei dólar hoje, tá? Abriu com puta gap, tá? Já abriu com 14, 15 pontos acima, já bateu 25 pontos. E eu sempre espero uma correção para entrar. Sempre, tá, cara? Sempre, ó. Ó. Vocês podem ver, ó. Ele só corrigiu na primeira. E primeiro eu não opero, tá? Ele precisaria corrigir no mínimo até a terceira retração, que era o que eu esperei, porque assim fecharia este gap aqui. Não bateu aqui, não operei. Ah, mas em frames menores pode ser que dê trade. Cara, eu não opero nos 2 Rs, tá? Para mim, rompimento de estrutura nos 2 Rs, você acaba ficando muito cego, né? E não é como eu opero assim. Meu trade system é um pouquinho maior. Beleza? Bom, por que eu não vejo tudo em candles, né? Em candle, para mim, apesar de ficar muito mais visual, tá? Eu acredito que seja mais intuitivo traçar Fibonacci pelo Renko, tá? Para mim ficar muito visual, tá bom? Então, dá para traçar por aqui? Porra, dá. Fica legal? Pô, fica. Mas eu prefiro pelo Renko. Mas aí vai de cada um, tá bom? Enfim, essa foi a análise de hoje. Comentários, sugestões, deixem aí. Me fala se vocês viram alguma outra entrada que eu não vi também, tá? E para quem costuma perguntar, esse cara aqui, que está escrito buy aqui embaixo, aqui, realização da compra, é um robozinho que eu fiz, tá? É só meu, não vendo também, é só meu, tá bom? Teria feito um game bom, né? 1.200 pontos. Tamo junto, boa noite e abraço. Até a próxima.